cãibra e sono. Olha só, você sabe que as coisas têm um pouquinho a ver, né? A gente fala, cãibra, come banana. Malandro, se você for esperar a cãibra melhorar comendo banana, você vai comer um bananal inteiro e ela ainda não vai ter passado. Existe a relação, né, de você estar com potássio baixo e ter cãibra. Cara, a causa mais comum de cãibra em quem treina, na verdade, ela é falta de energia, falta de glicogênio. Então sempre que você estiver depletado, existe uma tendência de você ter cãibra. E porque logo no começo do exercício, você está frio, você está aquecendo. E o alongamento, ele não é uma coisa que o teu corpo faz de forma passiva. Toda vez que você estende uma articulação ou flete uma articulação, alongando o músculo que contrapõe esse movimento até que ele atinja o comprimento máximo, existe uma contração, entre aspas, de defesa que faz o seu músculo, né, enrijecer, impedindo que você avance do que é a amplitude de movimento normal desse músculo, tá? Eu preciso que vocês entendam que o músculo, ele não é uma estrutura que você tem 100% de controle volitivo, voluntário. O músculo ele tem duas estruturas neurológicas, o órgão tendinoso de Golgi e as fibras do fuso, que fazem com que você tenha respostas de defesa distintas para quando você tem um excesso de tensão nesse músculo. O órgão tendinoso de Golgi, por exemplo, ele é um órgão de defesa. Sempre que você sobrecarrega o músculo, ele provoca um relaxamento, e as fibras do fuso, elas fazem com que você tenda a manter uma tensão constante, mantendo a posição. O que é isso? Colocou muita força na contração, está estendendo. Se isso passar aquilo que é o que o teu músculo tolera, o primeiro reflexo é você soltar o peso. E as fibras do fuso? Você está com a mão assim, vem alguém e coloca uma coisa pesada aqui. Olha que interessante, eu ponho a mão aqui, ó, minha mão vai e volta. Eu não estou controlando a minha mão, mas existe a tendência da minha mão permanecer aqui. Quem que faz isso? Que recebe essa carga, faz a extensão e volta com flexão do cotovelo. É a fibra do fuso do bíceps. Essas estruturas, elas controlam o que é a movimentação involuntária ou a função involuntária da sua musculatura. E quando você faz o alongamento, em uma determinada posição de alongamento ou num determinado comprimento desse músculo, você tem uma contração reflexa. Testa aí, testa rapidinho, ó. Faz isso daqui. Você vai ver que chega uma hora que o teu bíceps contrai quando você alonga. O jeito que você quiser. Alonga aqui, você vai sentir as costas, você não vai conseguir ver, né? Mas aqui quando você faz o bíceps, você vai conseguir enxergar. Se você estiver de pé ou se você não estiver fazendo o seu aeróbio comigo, fica de pé e tenta alongar o quadríceps. Você vai ver que o quadríceps ele contrai de volta. E muitas vezes, Seiji, a gente está tão depletado que não existe energia suficiente para fazer com que a gente tenha, de uma forma adequada, funcional e confortável, o que é a resposta dessa contração. Por isso que muitas vezes vem a cãibra. A cãibra também pode ser resultado de uma baixa capacidade de treinamento, ou seja, pouca capacidade física. Então, quando você está fraco, você também tem cãibra. Quer um exemplo que você pode testar hoje na sala de musculação? Se você não faz abdominal todo dia, tenta fazer 6 séries de abdômen seguidas de 20 repetições, bem feitinho. Você vai ver que antes da sexta você começa a ter cãibra no abdômen. O que é isso? Você está solicitando aquele músculo além daquilo que ele é capaz de te oferecer. Isso é diferente da depressão, né? Mas os mecanismos, eles são similares, eles são parecidos. Isso quer dizer que você vai ter essa mesma reação por causa de uma incapacidade do músculo sustentar o trabalho.
veja que, se você começa a observar esportes de endurance, é mais fácil você perceber um aumento da frequência de cãibra nos atletas. Dificilmente você vai ver cãibra em levantadores olímpicos enquanto eles estão fazendo aquele movimento. Movimento único, movimento de força, né? Agora, bate o olho numa corrida de longa distância, média longa, você vai ver que um monte de atleta para no meio. Por quê? Porque tem cãibra. Então estende a mão, põe na coxa, né, no quadril, mostrando o quê? Que o nível de demanda dele foi mais alto do que ele tinha condição de sustentar e, portanto, não havia condição de permanecer no estímulo. O que isso pode ter relação com o sono? Pessoal, sono é tão importante quanto o treinamento. Quer ver teu físico melhorar? Começa a dormir pelo menos 7 horas por noite. Eu sei, eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso. Vocês sabem que além de ter insônia, eu durmo pouco, né? Então eu vou dormir todo dia lá pela meia-noite, 1 da manhã, e tô acordando mais cedo ainda. Hoje eu acordei, era 4h37, olha que delícia. E aí, o que eu fiz? Fui arrumar minhas coisas por dia, e quando deu 5 horas eu fui treinar. Só que isso é o que eu tenho que, isso é o que eu sou, e eu faço o melhor que eu posso. E eu tenho que falar para vocês o caminho de vocês fazerem o melhor que vocês podem. E o melhor que vocês podem é ter pelo menos 7 horas de sono. Se você começa a diminuir essa quantidade de sono, a gente tem um limite. Menos do que 4 horas por noite é um grande risco para a tua saúde, tá? Então, a gente está falando não só de mal-estar, de má qualidade de vida, mas também estamos falando de grande aumento de risco cardiovascular, estamos falando de aumento importante de risco para diabetes, e restrição de sono hoje já é considerado um critério maior para aumento de risco de incidência de diabetes. Isso é muito importante porque diabetes não só é uma doença que é estigmatizante, mas também é uma doença que corta boa parte da sua capacidade de realização de trabalho, da sua capacidade física. Você tem que lidar com uma situação de glicação que modifica o que é a capacidade de função da sua hemoglobina e, claro, modifica, por exemplo, função endotelial. Glicose aumentada nos vasos é uma coisa muito, muito problemática.